Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa segunda aula de língua portuguesa, página 40, caricatura. Nós vamos falar agora sobre a caricatura de Ziraldo, feito pelo cartunista Amarildo. Vamos lá? Pegue a sua apostila e me acompanhe, por favor. Bom, para quem ainda não sabe o que é uma caricatura, é um texto de humor gráfico. É um texto não verbal, já estudado em volumes anteriores. Consiste em um retrato no qual se destacam de forma exagerada alguns traços do retratado. Se o nariz dele é um pouco avantajado, eles vão fazer mais avantajado na caricatura. As orelhas, se ele tiver algum sinal de nascença, alguma característica, ok? Consiste em um retrato no qual se destacam a forma exagerada de alguns traços do retratado. Pode-se dizer que é um texto opinativo, pois a caricatura revela uma opinião sobre a pessoa retratada. Então, também é um texto de opinião que nós já estamos, né, trabalhando. Só que esse é um não verbal, ou seja, que é através de imagem. Aqui fala, olha só, essa caricatura, ela está no livro que presta homenagem aos 85 anos do multitalentoso artista Ziraldo. É disponível na Gazeta Online de 2018. O nome do livro é 85 anos do multitalentoso, né, Ziraldo. O que eu vou falar aqui para vocês, gente? Olha só, eu tenho a biografia dele. Aqui tem um retrato dele, aonde vocês vão observar e vão ler a biografia dele que eu escrevi aqui. Sobre os trabalhos dele, um muito conhecido que com certeza vocês já estão familiarizados é O Menino Maluquinho. Por quê, prof? Porque faz parte da atividade vocês trabalharem sobre ele. Aqui no exercício 2, por exemplo, está falando, descreva essa caricatura. Vocês vão analisar a caricatura, analisando também a foto dele. Para vocês, a fim de perceber o quê? As semelhanças entre a caricatura e o próprio retrato dele aqui, ó. Vocês vão observar e vocês vão descrever a caricatura dele. Percebam na fisionomia do retrato dele, olha só, com a caricatura. E vocês vão descrever essa caricatura sobre o rosto dele, os cabelos brancos, a sobrancelha branca, o queixo, que aqui na caricatura dá um destaque dizendo que o queixo dele é grande, que o nariz, olha só. Ok? Vocês vão descrever a caricatura. Em base, eu coloquei aqui o retrato deles para vocês poderem ter uma noção de como é o rosto dele. Ok? No exercício 3, diz, por que o retrato está com um lápis na mão? Por quê? Nesse lápis há uma bandeira do Brasil. Gente, qual é a profissão do Ziraldo? O que ele é? Ele é um desenhista, ilustrador e cartunista. É a profissão dele. E a bandeira do Brasil, representada no lápis, é porque quando vocês lerem a biografia vocês vão saber que a carreira dele começou e que também as histórias que ele escrevia nas histórias em quadrinhos e no jornal, algumas delas era em questão à oposição, olha aqui, ao regime militar. Ele também era uma pessoa que amava o seu país e muitas coisas que ele via que ele não concordava, que ele achava que era errado no país dele, ele colocava nas suas postagens, nas suas redações, nas suas publicações.
O Menino Maluquinho é um dos maiores fenômenos dele e também traz várias coisas que, ao ponto de vista dele, na opinião dele, estavam erradas no mundo, no Brasil. Então, ele assim ele conseguiu expor a sua opinião de uma forma que ele via o Brasil dele, porque ele era muito patriota. Então, é por isso que o lápis e a bandeira do Brasil, existe a bandeira do Brasil, porque ele se preocupa em retratar a situação do nosso país, se ele achava que estava certo ou se estava errado. Então, por isso que o lápis tem a bandeira do Brasil. Porque ele colocava em suas publicações, em seus desenhos, a situação do nosso país. Ele retratava o que ele se preocupava, principalmente na ditadura militar, se ele era contra, se ele era a favor. Ele estava expondo a sua opinião pela preocupação que ele tinha com o seu país, que é o nosso país, o Brasil. Ok. No exercício 4, diz o quê? Qual é a cor da roupa de Ziraldo? Qual é a cor? Verde e amarelo. E aqui, o que essas cores representam? O verde e o amarelo representam o quê, gente? A bandeira do... Continuando aqui, o exercício 6. O humor da caricatura está no fato de o cartunista Amarildo ter. Qual foi o objetivo do Amarildo ter feito isso? Ele fez porque é exagerado nos traços fisionômicos característicos de Ziraldo, usado a cor verde no fundo da imagem ou retratado Ziraldo sorrindo. O que o humor da caricatura está no fato do cartunista Amarildo ter? Ele fez o que aqui? O que a gente acha de exagero na imagem aqui? Quais são os traços exagerados aqui? Ele focou no rosto de Ziraldo. Então, ele está exagerado no quê? Nos traços fisionômicos característicos de Ziraldo. Então, ele focou no rosto, nas características da fisionomia dele. No exercício 7, pode-se dizer que um texto não verbal, como a caricatura, também é lido? Vocês conseguem ler? Vocês conseguem... Um texto não verbal, existe a leitura? Existe a leitura, sim, que você analisa as características, né? A caricatura, como eu já afirmei para vocês, ela é um texto não verbal. E como todo texto, ele pode ser lido. Então, respondendo, pode-se dizer que um texto não verbal, como a caricatura, também é lido? Explique sua resposta. Sim, pois todo texto é lido, verbal ou não verbal, ok? No exercício 8, é possível dizer que essa caricatura expressa uma opinião do cartunista Amarildo a respeito de Ziraldo. Explique sua... Ele tem uma visão negativa ou positiva de Ziraldo? Ele fez uma caricatura feia, mostrando uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa triste? Não. Ele desenhou em sua caricatura como? Como vocês analisam aqui? Minha opinião, um homem feliz, um homem sorridente, engraçado e patriota. Então, a minha opinião é deduzida para que o uso das cores aqui, ó, verde e amarelo, que ele expressa alegria, que ele expressa ser patriota, que ele ama o país dele. Então, vocês vão colocar aí na opinião de vocês o que é possível identificar. Qual a opinião do cartunista, da pessoa que desenhou, que fez esse desenho, sobre o Ziraldo, sobre esse homem que nós estamos analisando aqui. Qual é a opinião do cartunista, quem desenhou esse homem? Qual que é a opinião dele? A opinião de que
Ele é uma pessoa alegre, uma pessoa patriota que ama o seu país, ok? Agora é com vocês. Aqui embaixo foi o que eu falei para vocês sobre o que é a caricatura, que é um texto de humor gráfico, tal qual o cartoon, já estudado em volumes anteriores, consiste em um retrato no qual se destacam de forma exagerada alguns traços do retrato. Pode-se dizer que é um texto opinativo. Por quê? Porque vai opinar. A pessoa que desenha está opinando o que ela acha da pessoa desenhada. E também é um texto não verbal. Ok? Agora aqui, gente, olha só. Agora leia. Ai, deixa eu ver se eu aumento aqui. Isso. Agora leia parte da resenha em que essa caricatura aparece. Bom, aquela caricatura que acabamos de ver, da página 40, ela foi publicada num livro que se chama Ziraldo 85, ao mestre com carinho. Esse é o nome da publicação do livro, que presta homenagem aos 85 anos do multitalentoso artista Ziraldo. A obra idealizada, ou seja, ela foi planejada, ela foi criada, né? Teve uma ideia para criar ela pelo cartunista Edra, conterrâneo de Ziraldo. Quando a gente diz conterrâneo, a gente quer dizer que os dois vieram do mesmo lugar, nasceram na mesma cidade, no mesmo estado. Conterrâneo de Ziraldo traz a biografia e ilustrações de 85 cartunistas convidados. Então, 85 cartunistas fizeram várias caricaturas dele, e uma delas é aquela. Foi publicado em 20/6/2018, às 8h09 da noite. Benaia Figueiro. Aqui tem o site, né, o e-mail. E aqui é uma parte que foi retirada, ó. Uma homenagem traçada por muitas mãos celebra os 85 anos do escritor, jornalista, desenhista, cartunista e chargista Ziraldo. Então, ele é tudo isso: escritor, jornalista, desenhista, cartunista e chargista. Ziraldo 85, ao mestre com carinho. Então, essa parte aqui, deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Essa parte aqui é o nome do livro, tá? Só para vocês saberem, ok? É o livro idealizado e organizado, ou seja, foi criado, né? Ele foi projetado, foi feito um projeto para fazer esse livro. E organizado por Elcio Danilo Russo Amorim, conhecido como Edra, que traz 85 cartunistas convidados a prestar tributo a Ziraldo e uma biografia do artista. A biografia, como nós sabemos, é o que conta toda a vida da pessoa. Entre os convidados estão os capixabas Amarildo, que é quem fez a caricatura que acabamos de ver, chargista, caricaturista e cartunista de A Gazeta, e Alpino, cujas tirinhas Samantha você acompanha na C2. O livro será lançado no dia 28 de junho na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga, cidade natal tanto de Ziraldo quanto de Edra. Por isso que eles são conterrâneos. Os dois vieram dessa cidade natal, que é Caratinga. A obra não é o primeiro tributo que Edra presta ao seu grande ídolo. Então, ele já fez outros tributos, ele já fez outras homenagens, tá? Ok? Agora aqui, ó. Vocês vão fazer a interpretação desse trecho aqui, com essas perguntas. Que obra está sendo resenhada? De que obra nós estamos falando? Ó, o título aqui, ó, do livro, ó, desta obra. Letra B. Qual é a relação entre essa resenha e a caricatura de Ziraldo? Eu acabei de falar para vocês que a caricatura que nós acabamos de ver na página 40, é uma das ilustrações
do livro. Aquela caricatura está nesse livro. Então, respondendo qual é a relação entre a resenha e a caricatura de Ziraldo, que a caricatura está no livro que está sendo publicado, que é o de Ziraldo 85, A Messe com Carinho, cujo objetivo é fazer homenagem a ele. Esse livro, foi feito para homenagear Ziraldo, ok? Agora aqui na letra C. Releia a linha-fita. O que é a linha-fita? Olha aqui, ó. Subtítulo. Olha aqui. A obra idealizada pelo cartunista Edra, conterrâneo de Ziraldo, traz biografia e ilustrações de 85 cartunistas convidados. Lendo isso, vocês vão responder as questões aqui, ó. O que significa dizer que a obra foi idealizada pelo cartunista Edra? A palavra, deixa eu só subir aqui o meu rostinho. Idealizada significa o quê? Eu peguei e fiz aqui, ó. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Aqui. Significado de idealizar, verbo transitivo, direto e pronominal. Projetar ou projetar-se de modo ideal. É um projeto. Então, se é um projeto, Edra quis apresentar nessa obra as ideias de Ziraldo? Não. Edra pretendeu que o leitor tivesse uma ideia da biografia da arte de Ziraldo? Não. Edra planejou o livro? O que ele fez? Ele não teve uma ideia, ele não projetou, então ele planejou o livro. Idealizada vem da ideia de planejou. Edra e Ziraldo são conterrâneos. O que isso quer dizer? Vocês vão pesquisar o que significa conterrâneos. Só um minutinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Sinônimos de conterrâneo é compatriota, concidadão, patrício, paisano e patriota. Eu quero que vocês respondam aqui agora. Edra e Ziraldo são conterrâneos. O que isso quer dizer? Que os dois, o quê? Ó, voltando ali, ó. Que os dois nasceram na mesma cidade, ó. Que cidade natal, ó, dos dois, ó. Que os dois nasceram em Caratinga. Nasceram na mesma cidade. E depois aqui, ó, pesquise e registre um sinônimo de conterrâneo. Se necessário, use o dicionário. Eu pesquisei ali e já deixei anotado. Mas a mesma coisa aqui, ó. Compatriota, concidadão, patriota, sinônimos de conterrâneo. Letra D. Releia essas palavras do texto. Então, vamos lá. Nós temos jornalista, desenhista, cartunista e chargista. Quanto à forma, a forma da palavra. Cada letrinha aqui, o jeito que é o formato que está escrito. Esquece o significado das palavras. Foca no jeito que a palavra está escrita, nas letras. Quanto à forma, o que há em comum em todas essas palavras? Jornalista. Desenhista, cartunista, chargista. Todas as palavras terminam em ista, ó, terminação ista. Então, é isso que elas têm em comum. Agora aqui, quanto ao significado, o que há em comum em todas essas palavras? Jornalista, desenhista, cartunista e chargista. Essas palavras significam o quê? Profissões. A profissão do jornalista, a profissão de um desenhista, a cartunista é uma profissão e chargista é uma profissão. Então, quanto ao significado, o que há em comum em todas as palavras? Todas essas palavras são profissões. E aqui diz, ó, já ajuda vocês. A terminação ista tem sentido de ocupação ou ofício, uma profissão. Por isto, está presente no nome de diversas profissões, como cientista e florista. Outra terminação presente no nome de profissões é eiro,
como em jornaleiro e verdureiro. Eu também peguei mais algumas aqui. Aonde que está? Acho que aqui, ó. Não, perdão. É muita aba. Aqui, ó. Terminação em ista. Projetista, economista, jornalista, criminalista, anestesista, neurologista. Terminação em eiro, ó. Uns outros exemplos para vocês. Lancheiro, maceiro, borracheiro, verdureiro, lixeiro, jornaleiro e enxadeiro. São as profissões, são várias profissões com essas terminações. Terminação em ista e terminação em eiro. E aqui no exercício 10 fala: pesquise e anote nome de profissões com as terminações indicadas no quadro. Eu vou deixar esse documento, essa atividade aqui, ó, essas terminação, esses sinônimos, o significado para vocês terem como fonte de pesquisa. Ok. Quem quiser escolher outra profissão, terminada em ista ou terminada em eiro, fica à vontade. Gente, segunda aula é por aqui. Daqui a pouco eu volto com a terceira aula, tá? Beijo, tchau, tchau.